Now! Olá, aluno sétimo ano B, tudo bem? Vamos lá na nossa aula de ciências de hoje. A nossa aula, ela é o capítulo 3, Ecossistema Terrestre. Então vamos começar. Eu vou falar um pedaço hoje, outro pedaço no próximo vídeo, já que é um capítulo extenso, né? Então vamos dividir em duas partes, tá? Primeira parte é grupo de seres vivos. O que quer dizer isso? Quer dizer sim que os grupos de seres vivos, eles passaram por um processo de classificação. Antes eles eram classificados como? Há muito tempo atrás. Voam ou não voam? Eles têm sangue quente ou sangue frio? É herbívoro ou carnívoro? Então, Carl von Linné, né, que é o Linneu pra gente, ele fez esta classificação que é tão importante. Então vamos a ela. A classificação é o quê? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, o que quer dizer isso aqui? Que o reino é uma classificação muito geralzona, muito grande, que abrange muitos animais. E toda vez que eu for pulando de classificação, esse tanto de animais, eles vão diminuindo, de acordo com suas afinidades e igualdades, vai diminuindo até chegar à espécie, que é um único ser, né? Então, espécie, por exemplo, nós seres humanos, qual é a nossa espécie? Ser humano, que é o Homo sapiens, e assim por diante. Espécie e nomenclatura. Então, vamos lá. A espécie, eu vou dizer aqui o que o livro está falando. De forma simplificada, podemos dizer que espécie é um conjunto de organismos capazes de, na natureza, cruzar e gerar descendentes férteis. Toda aquela espécie que cruza e gera descendentes férteis, ok, a gente pode chamar de espécie. É a mesma espécie. Então, por exemplo, nós seres humanos, nós temos 46 cromossomos. Quer dizer o quê? Que o nosso número é 46. Se a gente cruzar com outro que tem o mesmo número de 46, que é só outro ser humano, eu vou conseguir gerar filhos férteis, crianças férteis. Outro exemplo, eu tenho o burro e a égua. Eu não lembro qual é qual, mas um tem 64, o outro tem 63. Eles cruzaram, geraram um novo ser. Como eles não são da mesma espécie, porque eles não têm o mesmo número, nasceu o jumento. O jumento, ele é estéril. Então quer dizer que ele quer uma espécie nova, só que ele não consegue gerar outros filhotes, porque ele não tem o número certinho. Os pais não têm o número certo de cromossomos, tá? Nomenclatura, o que é isso? Primeiro que, esses nomes que nós damos para os animais, por exemplo, nós, seres humanos. Qual que é o nosso nome científico? Homo sapiens. Então, todas as espécies têm um nome científico. Esse nome científico são todos escritos em latim, e eles têm algumas regrinhas, né, para serem escritos. Então, primeiro, ele tem que passar por todo esse processo de agrupamento para saber qual que vai ser o gênero, a família e todo o resto. Depois, o nome dele, como eu falei, escrito em latim, ele tem que ter um nome e um sobrenome. O primeiro nome dele tem que ser escrito com a primeira letra maiúscula, como vocês já estão acostumados. O segundo nome não é com a primeira letra maiúscula, é a letrinha minúscula. Então, o nome principal com a letra maiúscula, vamos dizer o sobrenome com a letra minúscula. E eles têm, como é um nome científico, ele precisa sempre estar em evidência. Se eu escrevo este nome, né, manuscrito, eu tenho que pôr um traço. Se eu pego e vou digitar, eu tenho que colocar ele em evidência naquele texto, certo? Passando nisso, a gente tem os cinco grandes reinos. Monera, protista, fungi, plantae e animalia. Reino Monera, reino das bactérias, unicelulares, né? Seres procariontes, que não tem núcleo definido, a célula não tem núcleo, né? O material genético é todo espaçado na célula, são unicelulares. Protista, protozoários e algas. Eles tanto podem ser uni como pluricelulares. Tanto pode
ser heterótrofos, que não fabricam seu alimento, como autótrofos, fabricam seu próprio alimento. Então, protistas, nós temos alguns protozoários que causam, né, que fazem mal à nossa saúde, por exemplo, uma doença chamada doença de Chagas, né? Então, é uma doença que o barbeiro, né, o inseto barbeiro pica a pessoa, que ele está contaminado, ele passa esse protozoário para a pessoa e o coração dela começa a inchar com o passar dos anos. Então, é uma característica da doença. As algas eu tenho uni e pluri. Então eu tenho algas, né, que são unicelulares, que são importantíssimas porque é elas que trazem o oxigênio pra gente, né, e não as plantas como todo mundo está acostumado a dizer. Quem nos fornece 90% do nosso oxigênio são as algas, tá? E eu tenho as algas pluricelulares, que são aquelas algas grandes que a gente consegue ver sem a ajuda de um microscópio. As algas fazem fotossíntese, tá? Reino fungi são os fungos, né? Os fungos, tanto eu tenho unicelulares como pluricelulares. Então, fungos eu tenho aqueles ruins e os bons. Tem gente que come fungo, né? No queijo gorgonzola. O fungo que come o champignon ou tem um outro nome, né? Que coloca num alimento, shimeji, shiitake, essas coisas tudo são fungos, tá? E as pessoas comem, tem um valor nutritivo muito bom. Reino plantae compreende todas as plantas, da mais simples, que são as briófitas, a mais evoluída, que são as angiospermas. E o reino animalia, que são todos os animais, sendo os invertebrados ou os vertebrados, que eu vou falar um pouquinho de cada um deles agora. Dentro dos invertebrados, o que quer dizer um invertebrado? Ele não tem osso. Ok, só que esse não tem osso quer dizer o quê? Que ele não tem coluna vertebral e ele não tem uma caixa craniana, por isso que são invertebrados. Temos os poríferos, que são as esponjas, os animais mais simples que nós temos dos invertebrados. Quinidários, que são as águas-vivas, né? Já começa a ter algum sistema, né, gastrovascular lá dentro. Plateumintos e nemateumintos, eles são vermes, né? Plateumintos, vermes achatados, nemateumintos, vermes cilíndricos. Os plateumintos têm um único verme, que é a planária, que ela não causa mal nenhum para ninguém, né? De vida livre, tranquila. Só que eu tenho vários outros plateumintos, por exemplo, a Taenia saginata, que causa que pode causar a cisticircose, né, a Taenia, ou a solitária, que são doenças em relação a vermes, tá? Nemateumintos são vermes cilíndricos, né, o verme mais evoluído que os plateumintos. A lombriga é um exemplo de um verme nemateuminto. Moluscos. Moluscos são animais de corpo mole que precisam da concha para fazer a sua proteção, vamos dizer assim, né? Então, o caracol é um exemplo dele. Anelídeos. Anelídeos eu tenho as sanguessugas e eu tenho as minhocas. Por que o nome anelídeo? Porque eles têm anéis. Então, se vocês olharem o corpinho da minhoca, ele tem vários anéisinhos. Então, por isso que é o nome anelídeos. Artrópodes. Artrópodes é o maior filo que eu tenho dos invertebrados. Dentro dos artrópodes, quer dizer o quê? Que eles têm articulações, ele tem como se fosse o tampão ali do joelho, ele consegue fazer movimento com a perna, a parte de baixo, parecido com a nossa. Esses artrópodes, eles têm 5 subfilos dentro. Então vamos lá. Insetos, diplópode, quilópodes, crustáceos e os aracnídeos, tá? Então são 5 subfilos, então a grande maioria dos invertebrados que nós temos estão dentro dos artrópodes. E equinodermos, que são os últimos, o equinodermo é a estrela do mar, por exemplo, bolacha do mar, pepino do mar, ouriço do mar, tudo que tem espinhos. Equinodermo quer dizer que eles têm o corpo com espinhos, que são os seres mais evoluídos. Então, do mais simples para o mais evoluído. Poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes e equinodermos.
Vamos aos vertebrados, que já tem uma coluna vertebral e já tem uma caixa craniana. Peixes. Os peixes eu tenho dois tipos. Ou os peixes são os peixes que têm escamas, que são os escamados, ou aqueles que têm uma cartilagem, que são os cartilaginosos. 95% mais ou menos dos peixes são escamados, quer dizer que tem escamas. Então, os peixes que vocês costumam ter em aquário, costumam se alimentar. Os peixes cartilaginosos é o tubarão, por exemplo, a raia. Eles têm a pele bem lisinha, de cartilagem, eles não têm escamas, então por isso que a quantidade é bem menor. Anfíbios. Os anfíbios, o nome anfíbio quer dizer o quê? Que tanto ele faz na parte aquática quanto na parte terrestre. Então assim, enquanto são filhotes, no nascimento eles já são girinos. O que são girinos? É como se fosse assim, se vocês olharem girinos num lago, vão saber pensar que é um peixe. São bem parecidos com peixes, só que os girinos vão ser, por exemplo, sapos adultos, né? Então o girino ele vai sofrer um processo de metamorfose, uma transformação total dentro da água. E quando forem mais jovens, já quase de jovem para adulto, ele sai do meio aquático e vai para o meio terrestre. Então no caso dos anfíbios, eles têm 3 tipos de respiração. Enquanto na água, a respiração deles é por brânquias, quanto fora da água, pulmonar e cutânea. Pulmonar é um pulmão bem ruinzinho que eles têm, cutânea é pela pele, por isso que eles não podem perder aquela viscosidade que eles têm na pele, porque é a partir daí que eles conseguem a sua respiração. Répteis. Os répteis já são totalmente terrestres, respiram por pulmões extremamente funcionais. Eles já têm uma pele, né, que a gente chama de placas córneas, que são bem duras, não necessita, ele pode ficar no sol quanto ele quiser, porque ele não vai precisar, né, não pode se aquecer como os anfíbios por causa da respiração cutânea, a respiração deles é totalmente pulmonar. Então até os répteis, peixes, anfíbios e répteis, eles não têm uma temperatura corpórea. Eles precisam do sol para se aquecer. Então se eles estão num local onde a temperatura está 15 graus, o corpinho deles está 15 graus. Tá? Se ele vai para o sol e aquece a 20, o corpinho vai estar 20. Eles não têm uma circulação sanguínea, a circulação sanguínea eles têm, desculpa, eles não têm um aquecimento dentro do corpo como nós, seres humanos, e as aves, que é o que eu vou falar agora. As aves, elas já têm temperatura corpórea em torno de 40 graus, tá? Então aves, elas não costumam ficar muito tempo no sol, porque elas já têm essa temperatura corpórea, passam calor. São os primeiros que possuem isso, né? Depois nós temos os mamíferos, né? Nós, seres que mamam, mamíferos, porque nós temos glândulas mamárias para alimentar os seus filhotes, e já temos a temperatura corpórea também. Então essa foi a aula do módulo aqui, né? A unidade 2, capítulo 3, metade dessa aula, porque ela é uma aula muito extensa. Então, na semana que vem eu dou a outra metade, que vem falar dos biomas. Então eu vou falar um pouquinho de cada bioma e do clima que nós temos, certo? Mas já dá para começar a fazer os exercícios, começar a fazer o fichamento. Semana que vem eu acabo a aula e na próxima, se ainda pendurar, né, se a gente ainda tiver esta quarentena, aí eu passo a correção dos exercícios, certo? Obrigada pela atenção, tchau!